Míssil russo atinge centro comercial bastante frequentado em Kremenchuk, no centro da Ucrânia. Líderes dos 7 países mais industrializados do mundo prometem apoiar a Ucrânia contra a Rússia o tempo que for necessário e estudam mais sanções contra Moscovo. NATO vai reforçar consideravelmente a força de reação rápida, que vai passar dos 40 mil efetivos para mais de 300 mil. 10 mortos e 40 feridos é o último balanço de vítimas do ataque de mísseis russos contra um centro comercial na cidade de Kremenchuk, no centro da Ucrânia. Segundo a agência Reuters, terão sido 2 mísseis a atingir o centro comercial durante a tarde, onde, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, poderiam estar cerca de 1000 pessoas. O centro comercial era bastante frequentado. Kremenchuk é uma cidade industrial de 217 mil habitantes. O ataque ocorreu no dia em que Zelensky participou por videoconferência na cimeira do G7 e pediu um apoio total para acabar com a guerra. A NATO vai multiplicar por 8 a força de reação rápida como parte da sua resposta a uma era de competição estratégica, anunciou Jens Stoltenberg. De acordo com o secretário-geral, o contingente da Aliança Atlântica conta atualmente com 40 mil efetivos. Vamos reforçar os nossos grupos de combate na parte oriental da Aliança até aos níveis de brigada. Transformaremos a força de resposta da NATO e aumentaremos o número das nossas forças de reação rápida para bem mais de 300 mil. Stoltenberg acredita que a NATO vai sair muito mais forte da cimeira que se realiza de terça à quinta-feira em Madrid, Espanha. Nesta reunião espera também conseguir ultrapassar os obstáculos da Turquia ao pedido de adesão da Suécia e da Finlândia. Os líderes destes 3 países vão reunir-se em Madrid para tentar resolver as divergências. Ankara acusa Helsinki e Estocolmo de abrigar militantes curdos que considera terroristas, algo que os nórdicos negam. A Itália está a viver a pior seca dos últimos 70 anos. A chuva registada foi metade da média dos últimos 30 anos. A escassez de água costuma atingir mais duramente o centro e o sul. Este ano, no norte do país, as chuvas de inverno e primavera foram quase 60% inferiores à média das últimas 3 décadas. Tudo isto conjugado com outros fatores. É uma tempestade perfeita. 70% menos neve durante o inverno, 4 meses sem chuvas e temperaturas de 3 a 4 graus Celsius acima da média. O verão ainda não começou, mas é como se estivéssemos em meados de julho ou mesmo no final de julho. A vasta área do Vale do Rio Pó, o maior rio de Itália e dos seus afluentes, é mais afetada. A agricultura deverá pagar aqui um preço muito elevado. A presidente do consórcio agrícola de Parma diz que a situação atual é dramática, que estão a viver a emergência mais grave dos últimos 70 anos na província de Parma e em toda a região e que, se a situação continuar assim, vão ter dificuldade em garantir os serviços de irrigação, como têm vindo a fazer esta semana e nos últimos dias. E não é só na região de Emília-Romanha. A Lombardia já declarou o estado de emergência, que poderá vir a ser alargado a todo o país no final de julho. A urgência decretada em Lisboa só pode ser ultrapassada se a humanidade conseguir resolver diferentes contradições. Por exemplo, a extração em alto mar de recursos energéticos fósseis colide com a preservação dos oceanos. Entre os países exportadores de petróleo, há decisores políticos conscientes da necessidade de novas soluções. Chefes de Estado e de Governo, representantes da comunidade científica, o setor privado e a sociedade civil procurarão, nesta Cimeira de Lisboa, encontrar respostas para a crescente necessidade de implementarmos novos paradigmas de exploração sustentável dos imensos recursos que os oceanos colocam à nossa disposição, os quais temos que procurar explorar de forma cada vez mais sustentável e preservar para gerações vindouras. Os recursos fósseis são fontes de riqueza que nenhum país dispensa, como explica a Ministra do Mar de Moçambique, sobretudo quando permitem atingir outros objetivos de desenvolvimento.
Embora saibamos que a questão da exploração de hidrocarbonetos, tal como outras explorações que se fazem a nível do mar, tem alguns malefícios, não é? Se nós não controlarmos as situações, temos outros benefícios que são relacionados com os nossos índices de desenvolvimento, naturalmente, e para um país como o nosso temos que recorrer a estes recursos para podermos ultrapassar certas necessidades que são prementes na sociedade. O equilíbrio é delicado, mas possível, embora seja necessária uma mudança de paradigma energético. A indústria do petróleo e do gás foi totalmente regulamentada. A biodiversidade pode coexistir com operações sustentáveis se forem devidamente licenciadas com avaliação de impacto ambiental. Compreendo que nos países em desenvolvimento as receitas são extremamente importantes e que neste momento nos encontramos numa crise de necessidade de combustíveis fósseis. No entanto, o maior problema é o clima e o efeito que as alterações estão a ter sobre o oceano. Para enfrentar este desafio não basta a ação dos decisores políticos ou dos agentes económicos. Afinal, todos nós somos consumidores de energia. João Pesero Monteiro, Euronews em Lisboa. Os mergulhadores no Quénia estão a ajudar a restaurar os recifes de coral, plantando estruturas especiais para que os corais deslocados cresçam de novo. A Fundação Reefolution replanta mais de 8.000 corais por ano e já montou cerca de 800 estruturas de recifes artificiais para recuperar os jardins de coral de Wazini. O coral atrai os peixes e lentamente os peixes estão a fazer ali as suas casas. Por isso, com certeza, o número de peixes aumentou nesta área. Os corais são transplantados e nutridos em viveiros subaquáticos especialmente construídos na Fundação Reefolution, mas os perigos para os corais são inúmeros. Temos diferentes tipos de arrastões, mas especialmente os grandes comerciais vindos da Europa ou da China são muito devastadores para o ambiente marinho. Outra prática prejudicial é a dragagem de areia, porque com extração muitas nuvens de areia entram na coluna de água. As nuvens de areia podem atingir os recifes de coral e cobri-los. Se os recifes de coral não conseguirem receber luz solar ou oxigênio, morrerão. A salvaguarda da vida dos oceanos é o desafio que leva pessoas de 140 países a reunirem-se em Lisboa na Conferência dos Oceanos da ONU, organizada por Portugal e pelo Quénia. Glastonbury é o maior festival de verão no sul da Inglaterra e está de volta após um interregno de 2 anos devido à pandemia da Covid-19. Mantendo-se fiel à tradição, além da música, o certame apela ao envolvimento político e ecológico. Cerca de 3.000 sanitários secos sustentáveis foram instalados em todo o recinto e uma escultura de barro simboliza a necessidade de água. É uma forma divertida, mas também queremos passar uma mensagem bastante séria. Durante todo o festival, a estátua vai secar ou rachar se estiver quente, ou derreter se chover, como aconteceu mais cedo. Isso é realmente para representar os milhões de pessoas em todo o mundo cujas casas de banho estão a ser afetadas pelas alterações climáticas, por inundações, por secas. Todas essas pessoas estão a perder o acesso às necessidades vitais. Greta Thunberg foi uma das surpresas. A ativista sueca alertou que o mundo enfrenta uma catástrofe natural total e pediu aos jovens que digam basta. Estamos a aproximar-nos do precipício e eu sugiro vivamente que todos aqueles que ainda não sofreram uma lavagem verde que se mantenham firmes. Não os deixem arrastar-nos nem mais 1 centímetro para mais perto do precipício. Neste momento é onde traçamos a linha. Além das alterações climáticas, também a guerra na Ucrânia foi abordada no Festival de Glastonbury. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dirigiu-se às dezenas de milhares de festivaleiros via videoconferência para lhes recordar que o seu povo quer recuperar a liberdade e a independência para poder também celebrar a música. O grupo ucraniano Kalush Orchestra, que ganhou a edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, marcou também presença. É uma pena. Há ainda muitas discussões, por isso não se sabe se o Festival da Canção será no Reino Unido. Continua à espera que o governo consiga realizar a Eurovisão na Ucrânia. A música, as alterações climáticas e a guerra na Ucrânia marcaram o regresso do Festival de Glastonbury na Inglaterra.